Capítulo 28, a gente começa hoje, é os campos magnéticos, né? Os campos magnéticos, eles são a outra perna do eletromagnetismo. Uma perna é elétrica e outra perna é magnética, né? Então, essa parte a gente deve ir um pouquinho mais rápido, conceitualmente, porque são praticamente os mesmos conceitos do caso elétrico, só que levados para um outro contexto, tá? Então, a, a, a diferença fundamental é a fórmula que relaciona a força com o campo, tá? Que vocês vão ver que, nesse caso, você já deve conhecer, talvez, do ensino médio, ela não é aquela forma simples do caso elétrico, que era simplesmente a carga, aqui, né? A carga vezes o campo, né? Então, a única coisa que ela podia ter de diferente era, dependendo do sentido da carga, a força está na direção do campo ou contra o campo. Agora, no caso magnético, a força que se verificou experimentalmente, ela depende do produto vetorial, da velocidade da carga com o campo, né? Então, a relação entre a força e a carga, ela depende tanto do sinal da carga, como era no caso do campo, mas também depende de um objeto que é mais complicado, que é o produto vetorial da velocidade com o campo. E aí vocês sempre vão ter que usar a regra da mão direita, né, para descobrir qual é a direção em que a força está apontando, tá? Então, lembra que sempre o dedo indicador vai ter que estar na direção da velocidade, esse médio na direção do campo, e o polegar vai indicar a direção da força, tá? E também lembrando, de acordo com as propriedades de produto vetorial, que se a velocidade, o vetor velocidade estiver paralelo ao campo magnético, a, automaticamente a força dá zero, tá? Então, essas são as propriedades que são diferentes aqui, mas de resto, praticamente todos os conceitos lá do campo elétrico se aplicam, né? E o campo magnético tem infinidade de aplicações concretas, vocês vão ver algumas no decorrer do capítulo. Entre elas, por exemplo, a de eletroímã, tá? O eletroímã é construído quando várias métodos, uma extensão muito grande de fio é enrolada e faz-se passar corrente por ele. Aí ele se torna um ímã. E no caso aqui de uma siderúrgica, por exemplo, essa peça, esse disco aqui, ele tem uma quantidade enorme de fio enrolada dentro e quando se faz passar corrente, ele vira um ímã tão forte que ele consegue atrair aqui minério de ferro e eles usam isso como guindaste para levar o minério de ferro até o forno. Quando chegar no forno siderúrgico, eles desligam a corrente, aí desaparece o ímã e o minério de ferro cai no forno, né? O campo magnético, ele é produzido sempre quase sempre, pelo movimento de cargas, tá? Então, né? Ele é produzido por cargas, né? Não existe aqui o equivalente, no caso elétrico, de um polo, uma carga pura, ou seja, um polo isolado, tá? Os monopolos magnéticos, que seriam isso, não existem, nunca foram encontrados na natureza. Embora existam teorias avançadas de física quântica, que elas preveem, em algumas situações, um polo magnético isolado, tá? Mas isso nunca foi observado, tá? Então, aquilo que a gente já viu ali era um eletroímã, né? Quando vocês fazem passar a corrente por um fio. E existem os ímãs, o campo magnético, eles podem ser intrínsecos, né? Que é o campo de partículas elementares, que ela já tem um campo próprio chamado spin, tá? E a gente não vai chegar a isso, mas existe esse tipo de campo, que são das partículas. E as partículas elementares, quando se juntam em materiais ferrosos, elas formam ímãs permanentes, tá? Agora, os eletroímãs, eles não são permanentes, eles são dependentes da passagem de corrente, tá? Então, tem dois tipos, né? Tem os que se acham na natureza já praticamente prontos, né? Que são materiais ferrosos, que são magnetizados, e existem os que se podem fazer a partir da colocação de fios, né, passados por corrente, tá? Então, isso, depois você vai ver que isso tem, entre outras
consequências, por exemplo, é a possibilidade de fazer um motor elétrico, né? E, entre outras aplicações, ele cita aqui, ó, por exemplo, o disco rígido do computador, né? Ele é um objeto que é magnético, tanto no sentido da a gravação que é feita dos dados, né, em cima de uma pista magnética, e também tem o motorzinho que gera ele, é um motor de corrente contínua, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Agora, B normalmente é chamado de campo magnético, ou o nome mais antigo para ele era de indução magnética, tá? Então, normalmente esse vetor B, ele é análogo do campo elétrico, né? Ele é análogo no campo elétrico e ele é chamado de indução magnética ou simplesmente campo magnético. Aí tem a comparação aqui, ó. No caso elétrico, ó, se dividia a força pela carga, era bem fácil, então não tinha maiores complicações. Agora, no caso magnético, o módulo dele, ele vem da razão entre a força e o produto da carga pela velocidade, tá? Essa unidade aqui seria Newton por Coulomb metro por segundo, ela vai receber o nome de Tesla, tá? Então, como a gente já tinha adiantado, a força inteira depende desse vetorial. E, naturalmente, o módulo dela depende aqui do produto dos módulos vezes o seno do ângulo entre a direção da velocidade e a direção do vetor magnético, né? Agora, a determinação da força sempre vai precisar usar a regra da mão direita, tá? Aqui, no caso, vocês podem usar nesse sentido, tá? Se vocês colocarem a velocidade e o campo apontar na direção aqui do dedo médio, a força vai estar na direção do polegar, tá? Então tem aqui essa sequência, tá? E agora, isso, o sinal da carga for positivo. Agora, não pode esquecer que o sinal da carga, é o caso D, seja calcular o produto vetorial. Mas aí lembrou que a carga é negativa. Então, a força passa a ficar para baixo, tá? Embora o produto vetorial fique para cima, direção vertical, se a carga for negativa, no final das contas, a força fica para baixo, tá? Então, não pode esquecer. Então, as componentes que a B, né, no caso, é sempre perpendicular tanto à velocidade quanto ao próprio campo, tá? Bom, aqui é uma foto clássica, né? Essa foto aqui do laboratório Berkeley. Mostra aqui, ó, a seta branca. Dá um zoom. Dá para trazer ele para. Vou no cantinho aqui, deixa eu tirar um pouco. Desculpe aqui. Olha, a seta branca indica que nessa direção aqui, nessa direção de inicial, vinha um feixe de radiação que é chamado fóton, né? Um feixe de onda eletromagnética, ou luz, feixe de luz, de maneira geral. Ele vinha, né? E ele atinge, aqui dentro dessa parte toda preta, a gente vai estar dentro de uma... Não estão respondendo aqui. A gente vai estar dentro de uma câmara de bolhas. Câmara de bolhas que eu já cheguei a comentar, que é uma câmara onde tem um gás muito rarefeito, normalmente pode ser vapor d'água ou outro gás qualquer, e em que, quando alguma partícula carregada atravessa o gás, ela colide com algumas moléculas e o gás acaba sendo forçado a emitir luz, né? Aí, com essa emissão de luz, as partículas são... Deixa eu ver se eu trazer para cá. As partículas são... as partículas são... pode ser rastreadas, tá? Então, tá. Ficou melhor.
Bom, chegou um fóton pelo canto da tela, descendo aqui, né? O fóton não é visível na câmara de bolhas porque ele tem dimensões tão pequenas que ele praticamente passa sem ser percebido pelas câmaras de bolhas. Agora, quando ele chega a alguma distância, ele colide, ele tem alta energia, ele colide com algum átomo, ele colide com o núcleo de uma das moléculas e produz três reações aqui. Ele produz um par pósitron, esse é mais, aqui, né? Pósitron, elétron, né? O E mais e o E menos, que estão um em roxo, sei lá, aqui, lá vermelho, né? Essa da esquerda é vermelho, né? Ele espirala para a esquerda e o verde espirala para a direita. Né? E um outro elétron menos também, ele vai espiralando também para, ele vai curvando para a direita, mas com um raio maior. Tá? Então vocês vão ver aqui mais adiante, que ainda não tem, vocês vão ver mais adiante que qualquer partícula carregada que entra no campo magnético, tá? No caso aqui o campo, ele está, deixa eu ver como é que está a regra aqui. Se botar aqui, o campo, se o campo tiver para dentro, para fora, aliás, se vocês olharem a situação aqui da partícula positiva, onde a carga é mais, é fácil de ver, vocês vão ver que o campo aqui está saindo do papel, tá? Então, se o campo sai do papel, e vocês usarem a regra da mão direita, vocês vão ver que a força nesse lado esquerdo, ela vai estar apontando para a direita, tá? A força está para a direita. E no caso do lado esquerdo, que é o elétron, a carga negativa, ela vai estar apontando para a esquerda. Tá? Agora, no momento inicial, cada partícula tem uma certa energia cinética. Tá? Então, o que é que vai dizer aqui? Ó? A energia cinética do pósitron e a soma das três energias cinéticas tem que dar a energia cinética da partícula que entrou, que era um feixe de energia de onda eletromagnética. Tá? Que se chama na linguagem de física quântica um fóton. Tá? O fóton de luz entra, colide e ele cede a energia dele para as três partículas. Então, a soma das energias cinéticas, agora das três partículas, tem que dar a energia cinética inicial do fóton. Tá? Então, vocês vejam que a força magnética, ela sempre vai estar fazendo o quê? Ela vai estar tendendo a fazer a partícula fazer uma curva fechada e virar um círculo. Tá? Então, se nada tiver acontecendo de excepcional, ela vira um círculo e fica lá girando. Tá? Aqui ela vai estar espiralando, por quê? Porque à medida que ela vai passando dentro do gás, vai havendo outras colisões e ela vai perdendo mais energia cinética para o gás. Né? Então, à medida que ela perde energia cinética, naturalmente ela perde velocidade, né? E a direção também, o raio de curvatura vai diminuindo, como vocês vão ver mais abaixo. Tá? Então, o raio depende da velocidade. Tá? Então, quanto menor a velocidade, menor o raio vai diminuindo até que, eventualmente, ó, ele vai ser absorvido em algum ponto. O elétron é a mesma coisa, só que tem dois. Ó. Um elétron vai ser espiralar, ele tinha uma energia cinética relativamente baixa, né? Então ele está conseguindo espiralar bem rapidamente e até ser absorvido em algum ponto por algum átomo ou molécula do gás. Né? Agora, já o outro elétron foi emitido com energia cinética muito grande. Né? Então vocês vão ver que quanto maior a energia que ele tinha, maior a energia cinética, ou o momento linear, no caso, os momentos também se conservam. Né? Então aqui o momento linear desse elétron que está descendo, ele vai ser um valor muito grande. Então o raio dele de rotação vai ser um valor que vai tacar lá longe, no infinito. Vai ser essa distância aqui, daqui para cá. Então ele vai fechar um círculo, mas ele fecharia o círculo lá no infinito. Tá? Então, mas eventualmente, se o campo tiver restrito só essa região preta aqui, a região escura, quando ele chegar nessa borda aqui, ele não curva mais, ele passa a seguir em linha reta até eventualmente outra, outra coisa afetar o movimento dele, como uma colisão ou entrar em outro campo. Tá?
Então, essa aqui é uma foto clássica. A foto clássica, ó, então o campo aponta para fora do papel, tá? Como eu tinha, tá? Então, vocês podem depois conferir, né, para ver já se vocês já estão assimilando bem a regra da mão direita, o cálculo da força, tá? A unidade dela, eu já tinha adiantado, aqui é o Tesla, né, que é o Newton por coulomb metro por segundo. Esse segundo é deslocado para cá, para formar, ó, Newton por ampere metro, tá? Então, a unidade mais comum do Tesla é o Newton por ampere metro. Então, essa é a unidade do SI, né? Agora, já existia antes dele uma unidade que era usada principalmente pelos ingleses, para variar, que era o Gauss, tá? E o Gauss e o Tesla são conectados por essa relação. Um Tesla 10 a quarta Gauss. Se vocês olharem dispositivos magnéticos, por exemplo, um alto-falante de caixa de som ou de carro, vocês vão ver que está escrito lá atrás, ó, qual é o valor em Gauss do fluxo magnético do ímã que faz parte da estrutura, tá? Então, e tem outros materiais que, em geral, se especificam em Gauss, tá? Mas no esquema científico, a unidade é o Tesla. Aqui tem alguns valores de ordem de grandeza de campos magnéticos. Ó. Uma estrela de nêutron tem valores estimados muito grandes, ó, 10 oitava Tesla. Valor monstruoso, campo magnético. Um eletroímã comum, perto na superfície da Terra, em condições normais, desses de laboratório, chega a 1,5 Tesla. Um ímã pequeno desses que a gente pode obter em casa, ó, não chega a essa ordem, 10 a menos 2. A superfície da Terra tem um Gauss, que é um Gauss, você lembra aqui, ó, um Gauss, um Tesla, é 10 a quarta Gauss, né? Então, 10 a menos 4 Tesla vai ser o quê? Esse valor é 1 Gauss, que é, por definição, o campo magnético da Terra, tá? Então, o campo magnético das linhas de campo da Terra tem esse valor, em torno de 1 Gauss, né? Lá no espaço sideral, ó, se encontra praticamente valores nulos, né? 10 a menos 10. E numa sala onde se faça uma blindagem magnética apropriada, você chega a, no mínimo, 10 a menos 14. Tá? O campo magnético tem linhas de campo equivalentes do campo elétrico, mas só que tem uma diferença fundamental. Elas sempre são fechadas. Tá? Então, como sempre existem dois polos, não existe polo magnético isolado, os elementos magnéticos sempre são dipolos, tá? Isso aqui é uma coisa importante, ó. Qualquer estrutura magnética sempre é dipolar, ela sempre tem dois polos, né? Então significa que a gente está na situação do campo magnético equivalente àquela do dipolo elétrico. Não sei se vocês lembram ainda das linhas de campo do dipolo elétrico, elas sempre saíam de uma carga positiva e fechavam numa carga negativa, tá? Então a situação aqui é exatamente equivalente, tá? As linhas de campo elas vão sair sempre de um polo norte e fechar no polo sul, tá? Então, ele mostra aqui, por exemplo, na figura... Bom, naturalmente, você sabe essa lei, né? Os polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem, exatamente como na lei de Coulomb para cargas elétricas, né? Olha, então, as linhas de campo são representadas nessa figura aqui, na figura A. Sempre sai... Aqui tem um polo norte, né? Polo sul. Então, é exatamente a situação equivalente a um dipolo elétrico. As linhas saem do norte, vão por qualquer caminho aí, aqui não mostrado, mas que foi cortado, mas elas vão até o infinito, tá? Se necessário, e fecham no Polo Sul, tá? Então, no Polo Sul as linhas sempre entram e no Polo Norte as linhas sempre saem, tá? E elas sempre são fechadas, tá? Porque elas são dipolares. Então, não existe um polo separado norte ou sul, em que você teria o equivalente a uma carga elétrica isolada, tá? Então, a grande diferença é essa aqui, tá? Aqui é uma experiência que se pode fazer de forma concreta. Aqui se coloca limalha de ferro. Limalha de ferro é pó de ferro. Vocês pegarem o minério de ferro e esmagar bastante ele, então serrar um objeto de ferro com a serra, ele vai saltando um pozinho. Então, aquele pozinho
é limalha. E aqui dentro se coloca um ímã, né? Um ímã natural. Aí se joga a limalha em cima. Tá? Então a limalha ela vai se organizar de acordo com as linhas de campo, sendo atraída para os lugares onde a intensidade é maior. A intensidade é maior, vocês vejam, nessa região, onde as linhas estão muito próximas. Tá? Então a intensidade de campo é muito grande, nessas duas regiões. Então vocês vejam que a limalha se concentrou aqui, ó, tá? As duas regiões. E elas mostram claramente essa parte do mapa das linhas de campo. Elas se organizam em cima das linhas de campo. Então, onde o campo é mais intenso. Então, elas se organizaram em toda essa região aqui. Ó, tá? Toda essa região onde as linhas são muito intensas. Agora, na figura 28.4, se mostra dois tipos de ímãs naturais. Né? Esse norte-sul é daquele tipo que aparece nos desenhos do Tom e Jerry, né? Só que ele é super exagerado, né? Porque um ímãzinho desse na mão ele consegue atrair um carro, às vezes inteiro, um caminhão, né? Então, é uma coisa bastante extravagante, né? Agora, em laboratórios, muitas vezes se utiliza ímãs em forma de C. Esse C aqui, que ele tem a vantagem de funcionar parecido com um capacitor no caso elétrico. Ele, no miolinho dele, o campo ele tem linhas esparsas igualmente perpendiculares ao plano do polo, né? E são essencialmente uniformes. Né? Então, nessa região entre as placas, entre os dois polos do ímã, se pode considerar que o campo é essencialmente uniforme, né? E as linhas são paralelas entre si. Agora, existe o efeito de borda. Né? Se afastar um pouquinho do centro, as linhas começam a encurvar para fazer desenhos semelhantes a esse da figura A. Né? Bom, aqui tem aqui depois vocês vejam os detalhes. No exemplo 28, tem o cálculo a força magnética de um ímã de 1,2 militesla sobre um próton que tem uma energia cinética de 5,3 MeV. Né? A massa dele já é conhecida como 10 a menos 27. Né? Então ele quer saber aqui qual é a força, né? Qual é a força por um próton quando ele entra numa câmara de bolha. Né? Então aqui no caso, a primeira coisa é saber a velocidade através da energia cinética. Né? É só inverter aqui a fórmula da energia cinética. Achou aí um valor que é bastante grande. Ó. Se vocês lembrarem da velocidade da luz, é 300 mil quilômetros por segundo, se converter em metros, dá 300 vezes 10 a sexta metros. Tá? 300 milhões de metros. Tá? Então, aqui, se vocês pegarem esse 10 a 7, pegar uma potência e multiplicar pelo 33,2, daria 32 vezes 10 a sexta. Tá? Então, ele dá o quê? Em torno de 10% da velocidade da luz. Tá? A velocidade da luz seria 300 vezes 10 a sexta. A velocidade do próton, nesse exemplo, vai dar 32 vezes 10 a sexta, ou seja, pouco mais que 10% da velocidade da luz. Isso é típico de partículas subatômicas, elas facilmente chegam, elas são muito leves, a massa é muito baixa, né? Elas chegam facilmente próxima da velocidade da luz, valores comparáveis. Tá? Nos aceleradores modernos, nos aceleradores de última geração, como o LHC, um próton chega a 99,99% da velocidade da luz. Uma velocidade bastante grande. E a força magnética se calculou aqui, ó, um valor desprezível, né? 10 a menos 15 newtons. Né? Vocês vejam, do ponto de vista macroscópico, 10 a menos 15 newtons não é nada, até zero. Né? Mas no mundo microscópico, esse valor é muito relevante, por quê? Porque a massa do objeto que vai sofrer essa força, a força é muito baixa, né? Mas a massa dele é mais baixa ainda, é 10 a menos 27. Né? Então, em termos de perspectiva, se vocês eventualmente multiplicar embaixo e em cima por 10 a 27, ó, vocês vão ver embaixo vai dar 1 e em cima dá 10 a 12. Tá? Então,
Isso aqui é equivalente, numa situação macroscópica, você submeter um corpo de 1 quilograma a uma força de 10 a 12 newtons, que é uma força monstruosa. Tá? Isso dá uma aceleração inimaginável para padrões macroscópicos, 10 elevado a 12. Tá? Só para vocês compararem, vocês lembram que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é 10 elevado a 12. Então, é 10 elevado a 11 vezes o valor da aceleração da gravidade na Terra. Então, se vocês imaginarem algum planeta distante, alguma coisa assim, supermassivo que tenha seres vivos, né? Eles teriam que suportar 10 elevado a 11 vezes o valor da aceleração da gravidade que a gente tem aqui. Então, se uma pessoa normal tem, por exemplo, 50 quilos de peso, 50 quilos vezes o G, né? Ela teria o equivalente lá a 50 quilos vezes 10 elevado a 11. Né? Ela teria uma... Então, num lugar como esse, se existissem seres vivos, eles teriam que ser totalmente chatos, tá? Bem chatinhos como uma folha de papel. Porque qualquer extensão maior do que essa teria que suportar uma gravidade infinita quase. Agora, uma partícula subatômica, uma partícula como o próton, isso sem maiores reclamações, tá? Parece que eles gostam. Eles gostam dessas acelerações monstruosas, tá? Então, você veja que no mundo atômico, no mundo subatômico, os valores em si de grandezas que se pode medir do ponto de vista macroscópico são muito baixos. Né? A massa e a força individualmente são muito baixas. Mas quando você faz a razão entre elas, você vê que elas seriam, do ponto de vista macroscópico, monstruosas. Tá? Por isso que o mundo microscópico é tão esquisito. Tá? É difícil a gente imaginar eles, porque lá é um mundo de massas praticamente zero, né? Forças muito pequenas, tá? Energias muito pequenas, mas a razão entre essas quantidades tem valores enormes em relação ao mundo nosso macroscópico. Tá? Aí isso se torna inimaginável em termos macroscópicos. Aqui, no caso, ele ilustra novamente como calcular a força sobre o próton. Né? Então, você veja aqui o campo magnético está saindo, né, do papel, né, campo magnético B, a velocidade está para cima. Se vocês usarem a regra da mão direita, aqui dá fácil, fácil. Ó. V, B, força para direita. Então, esse caso aqui é bem evidente. Né?